Olá! O herói americano Superman é a personificação dos valores e ideais dos Estados Unidos, liberdade e justiça. O extraterrestre foi adotado por um simples fazendeiro e sua esposa, que o criaram como seu próprio filho. Mas e se tudo tivesse acontecido de forma diferente e a cápsula com o bebê tivesse caído no território da União Soviética, que tinha acabado de ganhar a Segunda Guerra Mundial? União Soviética, ano de 1946. Um menino corre por um campo, fugindo de colegas que querem bater nele. Uma garota, chamada Svetlana, quer proteger o garoto dos valentões e os enfrenta. I'll hit you again, Dmitry Romanovich. If you weren't a girl. O valentão engole a humilhação e vai embora. A Svetlana diz para o amigo sair de seu esconderijo atrás de um trator. Ele agradece a ajuda dela e revela que coisas estranhas têm acontecido com ele ultimamente. Na verdade, o garoto se escondeu para não machucar seus agressores. Ele resolve demonstrar sua enorme força, levantando o trator com as próprias mãos. Depois, ele pega a Svetlana e voa com ela pelo ar. Ela convence o amigo a revelar suas habilidades para os outros e usá-las em prol de seus compatriotas. 9 anos depois, o mundo inteiro estremece com as histórias da propaganda soviética, que mostram as capacidades de combate do super-homem russo. O gênio e milionário americano Lex Luthor discute um novo plano de ação com o presidente dos Estados Unidos por telefone. Para estudar o extraterrestre mais detalhadamente, ele teve a ideia de tirar um satélite soviético da órbita e fazer com que ele caia em Metrópolis, nos Estados Unidos. Isso definitivamente chamará a atenção do Superman. A esposa do Lex Luthor, a famosa jornalista Lois Lane, entra na sala e o beija. Enquanto isso, o Stalin anuncia a abertura da maior usina hidrelétrica do mundo. Ele diz que o Superman deve ser agradecido pela construção e o chama ao microfone. A young man I have come to look upon as both a great Soviet hero and a son. O herói enfatiza que aquilo é o resultado do trabalho de todo o povo da União Soviética e não só dele, e que as pessoas, unidas por um ideal comum, alcançarão conquistas ainda maiores no futuro. Ele está disposto a se tornar seu símbolo e inspirá-los a seguir em frente. O público aplaude o Superman e ele voa até o topo da represa para dar início ao fluxo d'água. Algum tempo depois, um satélite soviético sai de órbita e ameaça cair em Metrópolis. A Lois Lane e os outros moradores da cidade observam uma bola de fogo voar na direção deles. Então, aparece o Superman, que agarra a casca de metal do dispositivo e muda sua trajetória para que ele caia na água da baía. Depois disso, ele se dirige às pessoas e diz que não as culpa por terem medo dele. As pessoas comuns não são seus inimigos. Eles são apenas vítimas do regime capitalista e dos ricos que buscam manter a desigualdade universal. A Lois Lane diz que quer entrevistar o herói. O Superman se recusa. Afinal, os jornalistas também são inimigos do povo, pois semeiam a propaganda e distorcem as palavras como bem entendem. Além disso, a própria Lois nada na riqueza de seu marido oligarca, o Lex Luthor. So the great Soviet Superman is afraid of the free expression of ideas. O Superman voa silenciosamente para longe em resposta ao comentário maldoso. À noite, a Lois sai para tomar um ar na varanda de sua cobertura e o Superman faz uma visita a ela. Ele diz que não tem medo da verdade, mas a Lois insinua que é uma estranha coincidência que o satélite tenha decidido cair bem em cima da cidade americana. É difícil imaginar uma maneira melhor de retratar na propaganda o herói que salvou os cidadãos americanos. O Superman não acredita que os soviéticos possam cometer tal atrocidade. Os comunistas se opõem ao sofrimento humano que floresce nos Estados Unidos, um país que se sustenta nos ossos de escravos e imigrantes. Em resposta, a Lois entrega para ele uma pasta com documentos que comprovam a existência de um sistema secreto de campos na União Soviética, onde quem discorda da política partidária é preso injustamente. Ela quer que o próprio herói verifique se a utopia soviética é realmente tão boa. O Superman voa imediatamente para o extremo norte, onde encontra uma base secreta protegida. Ao entrar nela, ele percebe que o chão é pavimentado com chumbo para bloquear sua visão e audição. Ele desce em um elevador e vê pessoas trabalhando em minas, em condições desumanas. Há até crianças por lá. E um menino acusa o herói de chegar tarde demais. Afinal, seus pais já morreram. Um enxame de morcegos voa sobre sua cabeça. No canto, o Superman vê uma mulher e se dá conta de que ela é sua amiga de infância, a Svetlana. Ela está seriamente doente e desaba nos braços do herói. O
O Superman destrói o portão e liberta os prisioneiros. A Svetlana estava esperando que ele viesse buscá-la. Ela foi enviada para aquele gulag só porque ela conheceu o Superman no passado, antes que ele tivesse superpoderes. A garota pede que ele use suas habilidades para salvar as pessoas da injustiça e, em seguida, morre. O Superman vai pessoalmente até o Stalin e pergunta a ele por que ele mata milhões de pessoas do seu próprio povo. O secretário-geral diz que isso é uma necessidade, afinal, os dissidentes e os fracos sempre vão atrapalhar o funcionamento do sistema. O herói pergunta para quem trabalha esse sistema, para o povo ou para o benefício pessoal do líder? O Stalin não vê a diferença. O Superman incinera o ditador embriagado de poder com o olhar. O povo jura fidelidade ao novo governante. A notícia da morte do líder se espalha pelo mundo. O plano do Lex Luthor e da Lois funcionou. O satélite soviético é retirado do fundo da Bahia. O Luthor coleta o DNA do Superman do revestimento do dispositivo para criar um clone dele. Depois de se tornar o líder, o Superman decide acabar com a Guerra da Coreia. Ele reprime brutalmente as tropas do Sul, que são ajudadas pelos Estados Unidos. Ele diz que as vítimas são o preço da paz, que virá e que salvará milhões de vidas. Em resposta, o presidente dos Estados Unidos e o Lex Luthor apresentam um clone do Superman, tão bom quanto ele em termos de habilidades. Eles dão a ele o nome de Superior Man. Em Moscou, o Superman recebe a visita da embaixadora de Themyscira, uma nação de Amazonas. Diana, a filha da governante da ilha, também tem superpoderes. I had a name once, Diana. Before I stopped being a man and became a symbol. A Mulher Maravilha fica admirada com a sociedade que o homem construiu, mas ainda não confia plenamente nele. Ela se oferece para se tornar uma ponte entre as superpotências que protagonizam a Guerra Fria, mas o Superman recusa. Ele tem certeza de que as negociações com os Estados Unidos são impossíveis. Enquanto isso, o Superior Man cruza o oceano e pousa bem na Praça Vermelha. Ele ataca o Superman e destrói a cidade. O Superman levanta voo para atrair o inimigo para longe. O Superior Man o segue e apanha. O Lex Luthor observa o que está acontecendo através das câmeras implantadas nos olhos do clone e manda mais poder para sua criação. O mecanismo enche o Superior Man de energia, mas isso ainda não é suficiente para fazê-lo vencer. O Lex Luthor repete o processo de novo e o corpo do clone começa a rachar. O Superman ganha vantagem e uma onda de energia termina destruindo completamente a criação do Lex Luthor. O Superman já sabe quem enviou o inimigo. A Lois está infeliz com o marido, que agiu com muita crueldade com um ser vivo. Ele se desculpa, mas diz que tais métodos são necessários na luta contra um inimigo invencível. Alguns anos depois, o Superman destrói o Muro de Berlim. Ele diz que ele foi criado para apoiar a desigualdade. O comunismo agora se espalhará pela Europa Ocidental. Pouco tempo depois, a Terra é atacada por uma superinteligência alienígena, o Brainiac. Com a ajuda de sua nave, ele reduz o centro de Stalingrado, junto com seus habitantes, e o sequestra. O Superman não o deixa voar para longe e rompe a defesa da nave. No ano de 1966, o Museu da União Soviética conta que o secretário-geral continua trabalhando para devolver a miniatura de Stalingrado ao seu tamanho real. O Superman reprogramou o Brainiac após derrotá-lo e colocou os poderes da máquina a favor do país. Isso possibilitou derrotar a fome, as doenças e o analfabetismo, bem como criar uma tecnologia mais humana para controlar aqueles que discordam do partido. O discurso é interrompido pelo Batman. He may feed and shelter everyone, but the only freedom we have is to be exactly what he wants us to be. Ele pretende destruir o sistema e avisa que, em 10 minutos, o complexo do museu explodirá. As pessoas tentam escapar, mas a explosão ocorre muito antes. O Batman mentiu. O cronômetro era de apenas 10 segundos. Explosões acontecem por toda Moscou. Os militares perseguem o Batman, mas ele foge e rouba um helicóptero. Nele, o Homem-Morcego causa ainda mais destruição, enquanto o Superman tenta resgatar as pessoas dos escombros. O herói nota os ajudantes do Batman, que estão plantando bombas, e ameaça matá-los. No entanto, ele para e, em vez disso, decide consertar os que sofreram lavagem cerebral com sua nova tecnologia. A Mulher Maravilha também salva pessoas de um prédio em chamas. Ela diz ao Superman que uma mulher nunca seria capaz dessas maldades. O herói garante que nem todos os homens se comportam como Batman. Um ano depois,
os americanos encontram uma nave alienígena acidentada. Seu piloto morto tem um estranho anel verde em seu dedo. O Lex Luthor diz que aquela é uma arma poderosa que libera uma energia tão antiga quanto o próprio universo. O capitão Hal Jordan é convocado para usar o anel e liderar um esquadrão de elite que enfrentará o Superman. Na União Soviética, uma nova megalópole está em construção, mas a Mulher Maravilha não compartilha da alegria do Superman. Apesar dos números positivos no papel, ela realmente não gosta dos métodos de controle da população usados pelo governante. Sua mãe e rainha ameaça fechar a embaixada de Themyscira. O Superman responde que quando o último reduto do capitalismo nos Estados Unidos cair, não haverá necessidade de controle, e isso vai acontecer muito em breve, porque chegou lá uma crise econômica, a Grande Depressão. O Brainiac sugere invadir os Estados Unidos, agora enfraquecidos, e tomar o poder, mas o Superman se recusa terminantemente a fazê-lo. A missão de sua vida é provar a superioridade de sua ideologia da forma mais pacífica possível. Embora a mãe da Diana já tenha perdido a paciência, a garota ainda acredita no Superman. Queen Hippolyta believes that freedom must spring from within, that it can't be imposed from without, no matter how high-minded the motives. Mais tarde, o Superman almoça com o embaixador da China. Entre eles há uma mesa enorme. Apesar dos elogios, o herói percebe um constrangimento no ar. Ele insiste que o embaixador seja honesto e o diplomata admite que tem muito medo dele. De repente, eles ouvem uma explosão. O Superman vê o símbolo de um morcego feito de fogo na cidade. Ele ouve a Diana gritar e corre até ela. O Batman a mantém como refém com o laço da verdade. A energia da garota está contida no laço e ela está completamente dominada pelo sequestrador. O Batman diz que pretende acabar com a ditadura para sempre e ativa as lâmpadas do Sol Vermelho. O Lex Luthor o ajudou a criá-las. A radiação imita as condições do planeta natal do Superman, o que priva completamente o herói do seu superpoder. Pain is a new sensation, yes? Get used to it. O Batman bate brutalmente no Superman. Ele diz que o herói não é melhor do que o Stalin e o joga no porão, onde passará o resto de sua vida. A Diana diz que o Batman é um monstro, assim como todos os outros homens. Ela fica irada e rompe o laço. Por isso, envelhece de uma hora para outra. Com o que resta de suas forças, ela quebra o gerador de energia das lâmpadas vermelhas e o Superman consegue escapar. Ela ameaça realizar no Batman uma cirurgia cerebral para suprimir sua vontade. O Batman prefere morrer a deixar isso acontecer e detona uma bomba em seu peito. O Superman se oferece para ajudar a Mulher Maravilha, mas ela recusa sua ajuda e diz que está completamente desiludida com a violência dos homens. O que o Superman queria fazer com o cérebro do Batman não é melhor do que os métodos de um vilão. Ela não vai mais ajudá-lo. Em 1983, o Lex Luthor é eleito presidente dos Estados Unidos. Ele tira o país da crise e na União Soviética acontece o oposto e começam os protestos. O Brainiac adverte que, se isso continuar, os Estados Unidos vencerão a Guerra Fria. Somente capturando Lex Luthor, a situação pode ser consertada. Mas o Superman ainda se mantém firme. Ele quer vencer com argumentos, não com força bruta. De repente, os sistemas de rastreamento detectam mísseis voando em direção a Moscou. Mas eles acabam sendo soldados da tropa dos Lanternas Verdes. O Capitão Jordan ordena que seus soldados não tenham medo da aproximação do Superman. Ele voa em direção à formação, mas recebe uma saraivada de mísseis em resposta. Isso não fere o extraterrestre. Por outro lado, os Lanternas também desviam de seu contra-ataque de laser com seus escudos. O esquadrão direciona energia para levar o Superman para uma armadilha. Eles escolhem o cubo para prendê-lo, mas a Mulher Maravilha aparece e impede os americanos de terminar o que começaram. O Superman está feliz que sua amiga o salvou mais uma vez, mas não é para isso que Diana está ali. Ela implora a ambos os lados que parem a guerra que ameaça destruir toda a Terra e trazer sofrimento a todos os habitantes do planeta. A garota quer garantias do Superman para depois falar com Lex Luthor. Monster could manipulate you, convince you to turn against me in a matter of minutes. Do you really think so little of me? A Diana diz que o herói que ela admirava desapareceu para sempre, ou talvez nunca tenha existido. Em resposta, o Superman tenta acertá-la, mas a garota para seu golpe facilmente. Esta é a gota d'água. As Amazonas nunca mais tentarão ajudar as pessoas que não estão dispostas a ouvir a voz da razão. Ela se despede para sempre e vai embora.
O Superman continua a batalha com os Lanternas e sai vitorioso. Ele e o Brainiac vão à Casa Branca para acabar com o Lex Luthor de uma vez por todas. Chegando lá, eles não encontram nenhum guarda e suspeitam de uma emboscada. A Lois Lane sai do edifício com a miniatura de Stalingrado, que foi roubada do Kremlin. Ela diz que o líder nunca quis deixá-la do seu tamanho normal de novo. O Superman não entende que bobagem é aquela que ela está falando, porque ele tentou várias vezes usar o Brainiac para restaurar a cidade, mas o robô não funcionou. Porém, a própria inteligência artificial refuta essas palavras. A tecnologia de ampliação sempre esteve disponível, mas inconscientemente o Superman se recusou a vê-la. A perfect symbol for a dictator who spent his entire life trying to put the whole world in a bottle. Em sua defesa, o herói só consegue dizer que acreditava sinceramente que estava reduzindo o sofrimento das pessoas. Ele pega a cidade para corrigir seu erro, mas quando o Superman ordena que o Brainiac vá para casa, a inteligência artificial se recusa. Se voltar, ele causará danos irreparáveis à ideologia. O Superman não se importa com isso. Ele viu os horrores que o Stalin cometeu contra seu povo e entende que ele próprio fez a mesma coisa. O Brainiac concluiu que essa resposta é inaceitável e dispara um laser contra Stalingrado que está nas mãos do Superman. A inteligência alienígena enganou a todos. Ela fingiu se deixar reprogramar, mas na verdade, seu plano era colocar as duas potências uma contra a outra e assim dominar o mundo. A nave derruba o Superman. O Lex Luthor salva a Lois de um pilar da Casa Branca que está caindo e pode esmagá-la. Ele entra para a briga ao lado do Superman. Eles não conseguem romper o campo de força que o Brainiac aprimorou. Da primeira vez, o Superman quebrou as defesas só porque a inteligência artificial permitiu. Mas o Lex Luthor tem uma tecnologia de reserva que abre um buraco no casco da nave. O Superman o protege de ataques e voa para dentro. You used me, manipulated me as if I was some brainless puppet. O Brainiac observa que os métodos deles são muito semelhantes, exceto que o dele é um pouco mais eficiente. O Superman consegue romper a última defesa do robô e destruí-lo. O Lex Luthor parabeniza o herói pela vitória, mas pede que ele deixe a Terra como punição pelo sofrimento infligido aos terráqueos. De repente, o sistema de autodestruição da nave é ativado. Como ela é alimentada por 6 buracos negros em miniatura, a explosão devorará tudo em um raio de 1 milhão de quilômetros. O Superman empurra a nave para o espaço e a leva o mais longe possível da Terra. Ele relembra as palavras da Svetlana, que acreditava que o amigo salvaria o mundo. A nave explode no espaço. Na Terra, o Lex Luthor anuncia sua aposentadoria. As mortes do Superman e do Brainiac põem fim à rivalidade entre as superpotências. Os Estados Unidos apoiarão os países formados após o colapso da União Soviética. A Lois olha para a multidão e fica surpresa ao ver o Superman ali. Ele sobreviveu, mas agora esconde sua identidade. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Conte para nós nos comentários o que você acha que o Superman russo fará depois do colapso da União Soviética? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para que resumos legais sejam publicados o quanto antes.